Oi, alunos do sexto ano. Bem, estou contente com a aula de ontem, né? Vocês participaram bastante e bastante dúvidas que eu percebi que vocês tinham ficado com fontes históricas. Vocês aparentemente conseguiram entender melhor e sanar e responder as atividades de maneira correta. Hoje, né, na aula de ontem já começaram a falar um pouquinho disso, mas hoje a gente vai começar a estudar sobre a pré-história. A gente já começou a ver isso em sala de aula, então a gente vai retomar e no final, junto com o resumo, eu vou deixar algumas atividades para vocês fazerem. Combinado? Então vamos lá. Bem, a história começa a existir quando o homem passa a existir, certo? E sobre a origem do homem, nós temos duas teorias. Vocês sabem me dizer, vocês lembram quais são essas duas teorias? Bem, a primeira teoria é a teoria criacionista. Ela acredita que um ser superior, um criador, criou o homem, né? Essa teoria criacionista ela está muito ligada à religião. Depende qual religião a pessoa segue, tem uma teoria criacionista. Não existe uma teoria criacionista só. Depende da religião que a pessoa segue. Por exemplo, quem é cristão acredita lá a teoria criacionista é baseada na história de Adão e Eva. Mas se eu pegar outras religiões, vão ter outras explicações para a origem do homem, certo? Então a teoria criacionista é aquela que acredita que um ser superior, um criador, criou o homem, ok? Bem, agora a teoria evolucionista é aquela que acredita que todos os seres vivos são resultados de um longo processo de evolução. O principal cientista a falar isso foi Charles Darwin, lá no século XIX. Ele disse que todos os seres vivos passaram por um processo de seleção natural. Ou seja, o ambiente foi mudando e ele foi se adaptando, né, ao ambiente. Aqueles que conseguiram se adaptar, aqueles que tiveram características que permitisse isso, conseguiram sobreviver. Aqueles que não, acabaram sumindo. Isso não só aconteceu com os hominídeos, mas também com outros animais, né? A gente tem exemplo do mamute, a preguiça gigante, o tigre dente de sabre, que a professora já falou em sala, que eles não conseguiram se adaptar e acabaram sumindo. Porém, animais muito parecidos com ele conseguiram sobreviver. Bem, apesar de a gente ter duas teorias, aqui a gente vai trabalhar a teoria evolucionista. Vocês, a gente já debateu isso em sala, né? Tem a crença, acreditam a teoria que vocês quiserem, mas também, como eu disse, dá pra gente muito bem conseguir conciliar essas duas teorias, como eu já expliquei em sala de aula para vocês. Então, seguindo sobre a teoria do evolucionismo, ele diz que a gente pertence à ordem dos primatas, ou seja, mamíferos que têm a função de agarrar. Lembra que eu falei da questão do polegar opositor, né? Que só nós temos essa função, né? E daí, os mais antigos fósseis, né? Diz que a nossa espécie mais antiga são os australopithecus, os hominídeos australopithecus, que surgiu há mais ou menos 5,5 milhões de anos. No qual continente mesmo que surgiu os primeiros? Bem, quem respondeu o continente África acertou, né? Os hominídeos, eles surgiram primeiro no continente africano e só depois vão acabar povoando todo o planeta. Primeiro Europa, depois Ásia e por último Oceania e a América, certo? Bem, mas os australopithecus, eles são muito diferentes ainda da gente. A espécie que mais se assemelha a gente é o gênero Homo, que surgiu há mais ou menos 2 milhões de anos atrás, né? A gente teve o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neandertal, todos esses sumiram, não conseguiram sobreviver às mudanças do planeta, e a nossa espécie é chamada de Homo sapiens sapiens, o homem que sabe. Ela surgiu há mais ou menos 100 mil anos atrás. Recente, né, gente? Se a gente comparar a 5,5 milhões, 100 mil anos atrás, a nossa espécie surgiu no planeta. Bem, agora que a gente já falou sobre a origem do homem no nosso planeta, vimos as duas teorias e vimos principalmente como que se dá a origem da nossa espécie, a gente vai falar um pouquinho sobre a pré-história. A pré-história é o período mais longo, né, entre os períodos da história.
ela é dividida em duas grandes divisões: o período paleolítico e o período neolítico. E é chamado da pré-história, pois as fontes históricas que a gente tem desse período são fontes não escritas, né? Então, a partir do período que o homem desenvolve a escrita, é chamada de período da história. Antes da escrita, é chamado de pré-história. Não quer dizer que eles não têm história, eles só não têm história escrita. O período paleolítico, e o mais longo também, é conhecido também como Idade da Pedra Lascada. Por que lascada? Porque naquela época os homens ainda não sabiam criar objetos. Eles usavam lascas de pedra para caçar. Então, para fazer lança, para fazer machado, tudo era usado lascas de pedra. Por isso era chamado de pedra lascada. Nessa época, eles eram caçadores e coletores de alimentos. E esses homens moravam em cavernas, né? Na verdade, eles se abrigavam nas cavernas e eles eram nômades. Como eles não sabiam plantar, quando acabava o alimento de alguma região, eles tinham que se mudar. Por isso que eles eram nômades. Nômades são aqueles que não têm moradia fixa, certo? Ah, um detalhe. Vai ser também no período paleolítico que eles vão aprender a dominar o fogo, que vai causar uma grande transformação na vida do homem, né? Essa descoberta do fogo. Bem, agora o segundo período, que isso é mais ou menos de 10 mil anos antes de Cristo para cá, ou seja, bem mais recente. A gente chama esse período de Neolítico ou Idade da Pedra Polida. Por que polida? Porque agora ele já sabia transformar o objeto, polir, dar acabamento àquilo que ele está utilizando. Esse período, ele passa a saber plantar, ele descobre a agricultura. E ele descobrir a agricultura vai trazer uma grande transformação na vida desse homem. Pensem com a Pro, por que vai trazer essa grande transformação? Bem, quando ele descobre a agricultura, quando ele descobre como que planta, né? Como que aquela sementinha que caiu lá no chão vai crescer o alimento novamente, né? E quando ele descobre que ele pode criar alguns animais e ficar lá disponível, que não precisa sempre estar caçando, vai transformar muito a vida dele. Porque lembra, por que ele era nômade? Porque acabava o alimento em um lugar e ele tinha que se mudar atrás de alimento. Mas agora ele plantava, agora ele criava o animal. Ele precisava ficar se mudando? Não. Então agora ele vai se tornar sedentário, ou seja, aquele que passa a ter moradia fixa. Ocorre o processo de sedentarização. É quando o homem descobre a agricultura e a domesticação de animais, ele não precisa ficar mais procurando alimento e ele se torna sedentário, certo? Essa é a grande transformação do período neolítico. Acabou o nosso assunto? Não. Na nossa próxima aula a gente vai falar mais de pré-história. Fiquem ligados, então, a gente vai falar mais sobre o período neolítico, quando o homem começa a desenvolver a cerâmica, que vai ser importante por causa da agricultura, quando o homem começa a construir as primeiras cidades, que agora ele não mora mais em cavernas, se ele tem moradia fixa, ele vai começar a construir casas, mas que tipo de casas será que ele vai construir? Quando o homem está melhor, ele passa a usar metal, e para fazer metal também que tem que ter domínio do fogo, ele vai controlar o fogo para poder transformar os objetos à sua volta. Então a gente vai ver esse homem evoluindo. Tudo bem, galera? Então, agora, depois a professora vai postar o resumo e deixar uma atividadezinha para vocês fazerem. Combinado? Até mais!